Olá pessoal, graça e paz a todos, tudo bem? Espero que vocês tenham passado uma boa semana. Hoje, domingo 19 de abril de 2020, continuaremos dando a sequência de aulas através de vídeos em razão da pandemia. Hoje falaremos sobre Maria a Bem-aventurada, que está na nossa lição de religiões e religiosidade da editora cristã evangélica. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Também ao nosso professor Lincoln, que deu uma excelente aula semana passada e indicou esse novo recurso para a gente acabar apresentando aos irmãos, que é bastante proveitoso. Haja vista tem várias imagens, figuras, ilustrações para ajudar nas aulas. Hoje, como já falei, iremos tratar sobre a nossa querida irmã Maria, que foi a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de ser um tema um tanto quanto polêmico, o objetivo da lição não é trazer nenhuma polêmica. Por que o tema é um pouco polêmico? Nós sabemos que a religião católica, por exemplo, que foi falado semana passada, entende Maria como uma santa. Já nós, que somos protestantes reformados, entendemos que Maria foi uma mulher bem-aventurada. E nós falaremos sobre isso à luz da Bíblia tão somente. Não entraremos em questões de subentendimento, tão somente aquilo que a Bíblia trata, tá bom? Então convido a todos que abram as suas Bíblias e lições para quem tiver. No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 48 ao 49, que diz assim: Pois, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Maria falou justamente isso no momento da Magnificat. A gente vai estudar isso daqui a pouquinho. Isso foi uma canção que Maria fez depois que ela já tinha visitado Isabel, depois que já tinha recebido a promessa do anjo Gabriel, e ela estava muito alegre e contente e proferiu essas palavras. Então, quem foi Maria e qual o seu papel no plano eterno de Deus? A gente vai estudar justamente isso hoje. Quem foi Maria e qual o seu papel no plano eterno de Deus? Para falar sobre isso, inicialmente vamos tratar o que a Bíblia toda diz sobre Maria. Temos um total de 40 ocorrências, né? Temos aí alguns pontos. A gente não vai ler todos esses versículos agora. Alguns a gente vai tratar, mas é apenas para a gente ter uma base e servir como uma forma da gente entender que tudo aquilo que está escrito sobre Maria na Bíblia estão nesses versículos. Fora disso, não tem nenhum apoio bíblico. Aí são livros de outras doutrinas das quais nós não comungamos, tá bom? Então, são todos esses versículos, um total de 40. 19 tratando o nome de Maria, 4 como mãe de Jesus, 15 versículos tratando sobre sua mãe, né, indicando Maria como sua mãe, falando assim dela, e 2 ocorrências tratando ela como mulher. Pois bem, chegamos ao Magnificat. E o que seria esse Magnificat? É justamente um cântico, né? O nome se deve ao fato de que na Vulgata, que é a versão latina da Bíblia, começa pela palavra Magnificat. Magnificat, a frase completa é justamente essa que tem aqui, ó. Magnificat me anima dominum, que significa a minha alma magnifica, ou seja, engrandece ao Senhor. Foi o cântico que Maria fez após receber Isabel. Depois que Maria falou com Isabel, quando Isabel estava cheia do Espírito Santo. Inclusive tem aquela parte do versículo 42 que diz assim: E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, né, teu ventre. Isso é Isabel falando com Maria. E Maria ficou muito alegre e também estava cheia do Espírito Santo. Esse é um outro detalhe. Só que ela não exclamou tanto quanto a Isabel, mas ela cantou. Interessante que essa passagem não é a primeira
na qual vemos uma mulher sendo agraciada por Deus por um milagre e fazendo uma canção. Se a gente for em 1 Samuel capítulo 2, a gente vai ver justamente Ana sendo agraciada por Deus e cantando louvores, né? Ana foi agraciada por Deus com o profeta Samuel. O profeta Samuel nasceu de Ana, quando ela conheceu a Eucana, né, que é o pai do profeta também. Então, a gente sabe que agora essa Magnificat é justamente uma canção pela qual Maria estava muito alegre com o Senhor. E tem os principais pontos. Durante esse texto a gente vai ver a alegria e gratidão ao Senhor, né, que está em Lucas 1, 46 a 49. A misericórdia e soberania do Senhor, que está em Lucas 1, 50 ao 51. O amor especial do Senhor pelos humildes no mundo, versículos 52 e 53. E a aliança e misericórdia do Senhor para com Israel, que já está no versículo 54 ao 55. Aqui temos um exemplo de oração da Igreja Católica, né? A maioria das pessoas conhecem. E aqui deixo um questionamento. Maria era de fato cheia de graça e mãe de Deus? É uma pergunta interessante, porque muitos entendem que Maria era a mãe de Deus. E por que eles entendem isso? No versículo 43 de Lucas 1 diz assim: E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Os católicos entendem que, por os judeus entender que o Senhor é conhecido como Deus, é como se Maria fosse a mãe de Deus. Mas esse texto, essa forma de interpretação, na verdade, está totalmente equivocada. Por quê? Primeiro, Deus é um ser autoexistente. Ninguém pode criar Deus. Na verdade, Deus não é uma criatura, Deus não é um ser criado, Ele é criador. Ele criou todas as coisas. E por causa da vontade dele vieram a existir e foram criadas, ponto. Então, Deus, ele não tem mãe, Deus não tem pai. Então, Maria não pode ser considerada mãe de Deus. E ela era de fato cheia de graça? Aí está uma questão interessante. Por quê? Maria era uma mulher agraciada por Deus. Se a gente vê o versículo 28 do mesmo capítulo, vai dizer assim: Entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida. Quando chama de muito favorecida, a versão original no grego queria dizer agraciada. Então assim, o Senhor é contigo. No versículo 30, ainda diz assim, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Achar graça não significa que ela é cheia de graça. Significa que ela é agraciada. A diferença é, uma pessoa cheia de graça entende que ela é uma pessoa totalmente diferente das outras. É como se ela fosse uma pessoa extremamente especial, como o próprio Jesus, uma pessoa imaculada, sem pecado, o que não é verdade. Todos nós somos concebidos pelo pecado. Maria também era uma humana como qualquer outra, né? Maria também veio da raiz do pecado como qualquer outro ser humano, mas Deus achou graça aos seus olhos, a ponto de escolher Maria, né? A gente poderia pensar que Jesus poderia ter vindo de qualquer outro lar, de qualquer outro berço, mas Deus entendeu que deveria ser Maria. Poderia ter sido outra pessoa? Sim, se Deus quisesse, seria outra pessoa. Se Deus quisesse, Jesus viria, inclusive de um lar de pessoas ricas, mas Deus não quis que fosse assim. Deus preferiu escolher uma pessoa humilde, uma pessoa pobre, mas que fosse uma serva dele. A gente entende que Maria era uma serva do Senhor, era uma mulher obediente a Deus. Porque se assim não fosse, Deus também escolheria outra pessoa. Mas o Senhor achou graça aos seus olhos a ponto de escolher Maria.
chegamos numa passagem muito interessante que está em João, capítulo 2, versículo 3 até o versículo 4, que basicamente vocês vão perceber que Jesus não chama Maria de mãe, ele chama de mulher. Vejamos. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Esse texto é interessante porque, além de mostrar que Jesus não chama Maria de mãe, sim de mulher, ele pergunta: Que tenho eu contigo? Aparentemente, as pessoas entendem que Jesus foi ríspido, foi áspero e mal educado com a sua própria mãe, o que de fato não foi. A gente vai perceber que esse que tenho eu contigo não era um tratamento áspero, né? A gente vai ver isso, inclusive, na nossa lição, dizendo que parece que Jesus reclama a sua emancipação do lar, que está em Lucas, capítulo 3, versículo 23. Pois agora ele não tem onde reclinar a cabeça, que está em Lucas, capítulo 5, versículo 58. E a sua comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, que está em João, capítulo 4, versículo 34. Então a gente precisa entender que aquilo foi um ato de carinho da parte de Jesus ao usar essa palavra, porque ele queria que Maria não estivesse continuando pensando no próprio filho como um filho, e sim como o Senhor. Isso diminuiria a dor de Maria, porque quanto mais tempo ela entendesse que era o filho, mais ela sofreria no momento da sua crucificação. Então Jesus estava tentando proteger Maria psicologicamente, emocionalmente, a fim de que ela entendesse que ele também era o Senhor dela. E esse não foi o único momento pelo qual Jesus chama Maria de mulher. Se a gente vê em João capítulo 19, versículo 25, Jesus estava na cruz, né? E vendo Jesus a sua mãe, junto a ela, o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Então, o discípulo amado era o próprio João. E quando Jesus vê o discípulo, diz assim: Eis aí a tua mãe. Jesus estava mostrando efetivamente que ele era o Senhor de todos eles, inclusive da própria Maria. Então, afinal de contas, quem foi Maria? Segundo as Sagradas Escrituras, ela era uma mulher de Nazaré da Galiléia. Foi uma mulher pobre, humilde, que era noiva de um carpinteiro, que era José. Temos aqui a referência em Mateus 1, versículo 18. Ela foi testemunha viva da humanidade e divindade de Jesus. A principal testemunha, diga-se por sinal, porque ela foi a pessoa que recebeu o anjo Gabriel, né? Além disso, ela foi quem concebeu o próprio Jesus. Então ela era a principal testemunha para falar sobre a divindade e a humanidade de Jesus. Ela deve ser reconhecida como bem-aventurada de Deus e um exemplo de obediência e fé a serem seguidos. A gente tem que lembrar uma coisa: muito embora ela não seja cheia de graça, como um ser elevado, um ser de um outro planeta, como o próprio Jesus Cristo, ela sim foi uma mulher bem-aventurada, ela foi agraciada por Deus. E temos que reconhecer isso. Tem que haver um respeito em relação a essas características que ela tinha. Ela também era uma pessoa usada por Deus para cumprir a sua promessa em enviar o Salvador ao mundo. Ou seja, ela foi a pessoa que Deus destinou justamente para conceber o Salvador. Foi a mulher que creu nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Em vários textos bíblicos, aqui vemos Lucas capítulo 2, versículo 19, versículo 51. Tanto que em Atos foi quando eles estavam esperando a descida do Espírito Santo. Ela também estava lá junto com os irmãos de Jesus para receber o Espírito Santo. E foi um exemplo de mulher humilde e exaltada. Se sabemos aquilo que a Bíblia diz, devemos tomar cuidado com o que a Bíblia não diz, mesmo porque já sabemos que Maria não é a mãe de Deus, ela não é imaculada, ela não é mediadora ou intercessora. Pelo contrário, Jesus diz que ele é o único caminho, verdade e vida, e ninguém iria ao Pai se não fosse por ele. Ela não é corredentora. Maria, ela não permaneceu virgem porque Jesus tinha irmãos.
E Maria também não foi elevada aos céus, pelo menos não temos nenhuma menção disso na Bíblia. Então, sobre aquilo que nós não temos menção, nós devemos ter bastante cuidado. Uma parte interessante também, que está em Lucas capítulo 11, versículo 27 a 28, a gente vai perceber que Jesus deixa claro que, muito embora Maria tivesse aquele status de mãe de Jesus, ela não era pessoa para ser venerada, uma pessoa para ser santificada. Aqui está dizendo assim, quando a mulher da multidão tentou honrar Maria por ser mãe de Jesus, dizendo, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram, Jesus respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então todos esses serão bem-aventurados, todos nós somos semelhantes, inclusive a nossa querida irmã Maria. E para finalizar, seria importante destacar que todas essas falsas doutrinas foram incluídas pela Igreja Católica ao longo dos anos. Por exemplo, a expressão Mãe de Deus foi originada no Concílio de Trento em 431 d.C. A Assunção de Maria foi decretada no Concílio da Calcedônia em 451 d.C. A oficialização do culto a Maria foi instituída pelo Papa Adriano I no Concílio de Nicéia em 787 d.C. A ideia de que Maria permaneceu virgem e sem outros filhos foi no Concílio de Latrão em 649 d.C. O dogma da Imaculada Conceição, que foi na encíclica promulgada pelo Papa Pio IX, em 1854. A ideia de que Maria é a nossa advogada intercessora pelo Catecismo de Pio X. E o dogma da Assunção de Maria, promulgada pelo Papa Pio XII em 1950. A gente sabe que, de fato, essas falsas doutrinas foram incluídas pela Igreja Católica ao longo dos anos, mas não tem nenhum tipo de embasamento bíblico, tá? Nós temos várias passagens que falam sobre Maria, mas nenhuma delas tratam sobre essas características. Maria foi a mãe de Jesus, uma pessoa escolhida por Deus, foi uma pessoa agraciada por Deus, mas que não tinha nenhum superpoder. Afinal, toda honra e glória pertence tão somente a Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. E assim nós encerramos essa lição. Espero que tenha sido uma lição muito clara, objetiva. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer as perguntas, tanto no nosso canal, quanto também no nosso WhatsApp. Que Deus esteja abençoando cada um dos irmãos e até a próxima semana.